Mais um dia de protestos em São Luís. A Avenida dos Africanos é novamente interditada. Outro ponto bloqueado na cidade é o São Raimundo, que dá acesso a quase 50 bairros da capital. Médicos estão reunidos no auditório do CRM em São Luís para discutir os vetos à lei que regulamenta o exercício profissional no Brasil. E ainda, buraco no elevado da Coab a causa de acidente entre duas motos hoje pela manhã. Estas e outras notícias a partir de agora no Guará News. Boa tarde. Mais um dia de protestos em São Luís e a Avenida dos Africanos está interditada pela segunda vez. O São Raimundo também foi bloqueado hoje pela manhã, uma importante área que dá acesso a quase 50 bairros da capital. Os manifestantes reivindicam melhorias na infraestrutura e segurança. Em 3 pontos da Avenida dos Africanos, entre o bairro de Fátima e Coroadinho, os manifestantes bloquearam a via e atearam fogo em pneus. Ontem, eles já haviam realizado um outro protesto na avenida. Neste ponto, próximo ao juizado especial do bairro de Fátima, eles cobram a colocação de um semáforo devido aos constantes acidentes. O secretário de comunicação foi ao local e negociou com os moradores a liberação da via. O prefeito vai receber hoje algumas comissões de bairro, hoje às 16 horas, entre as quais uma comissão para formalmente apresentar este problema aqui, que aparentemente é fácil de resolver, que é um problema perceptível que coloca em risco os transeuntes, né, as pessoas que utilizam a rua. No São Raimundo é o 4º protesto somente este ano. Os organizadores da manifestação fecharam as 2 principais entradas do bairro, rota de acesso a quase 50 comunidades, inclusive da zona rural. Os líderes comunitários cobram melhorias como asfaltamento e iluminação pública. Hoje, São Raimundo está um bairro intrafegável. As ruas de São Raimundo, as avenidas principais, ou seja, você via o São Raimundo, você vive a verdadeira emoção de um rally. Este outro organizador da manifestação diz que o próprio prefeito esteve neste mesmo local e fez promessas à comunidade, mas nada foi feito. Então a população não acredita mais. Se você vê, acho que vocês vão olhar a avenida principal nossa, essa Avenida da Saudade aqui, que liga a Cascavel até o São Raimundo, e nossa Avenida Tibiri está intrafegável. Essa região da zona rural está intrafegável, nós somos quase 50 localidades. O bloqueio trouxe transtornos para motoristas. E aí agora, como é que vai fazer para sair aqui do bairro? Fica difícil, né? Voltar. Vai por onde agora? Não sei. E pelo segundo dia consecutivo, moradores do bairro Coroadinho também bloquearam a Avenida dos Africanos. Segundo as lideranças do movimento, a manifestação é por melhorias na infraestrutura, segurança, educação e saúde no bairro. Por conta do bloqueio, o trânsito no local durante a manhã ficou complicado. E nesta manhã, um acidente no elevado da Coab deixou 2 motociclistas feridos ao perderem o controle dos veículos. Segundo testemunhas, este buraco foi o responsável pelo acidente. De acordo com agentes da SMTT, as vítimas foram identificadas como Edivando Santos e Francisco dos Santos. Socorristas do SAMU informaram que os 2 foram encaminhados ao Socorrão 1 e não correm risco de morte. A Polícia Militar fez ontem buscas de armas e drogas na Vila Maranhão. A Operação Tornado foi organizada depois de várias denúncias de crimes na área. Os moradores reclamam da falta de policiamento e da violência no bairro. Justiça com as próprias mãos. Foi assim que, segundo este homem que vive na Vila Maranhão, alguns moradores reagem por conta da falta de segurança na área. Aqui, nego, é como se diz a história, o caboclo aqui é de faca. Quando chama a polícia é nas últimas. A gente faz logo o que der, o que não tiver de dar, a gente resolve logo. No momento da entrevista, nossa equipe acompanhava a tropa da polícia de choque, que foi atender o chamado dos moradores sobre um possível homicídio. Pois na Vila Maranhão, moradores denunciam que a quantidade de policiais que percorrem a área é insuficiente e que frequentemente são vítimas de assaltos. Esse mês passado aqui me roubaram aqui, pularam esse muro aí e tá péssimo para ladrão aqui.
Você não pode dar 5 minutos que você deixa alguma coisa aqui, ele rouba. Após tantas reivindicações dos moradores, a Polícia Militar realizou na área a Operação Tornado. Cerca de 10 policiais da tropa de choque percorreram as ruas do bairro e terrenos baldios em busca de armas, drogas e para inibir a violência local. Nós estamos aqui para dar um apoio à viatura diária e aumentar a segurança dessa região. Um estudante da Universidade Federal do Maranhão morreu ontem à noite na UPA do Araçagi, em São Luís, após dar entrada no hospital depois de uma festa em uma casa no bairro do Olho d'Água no sábado. Felipe Matos, de 18 anos, cursava o primeiro período de Engenharia Elétrica. A polícia informou que vai aguardar o laudo do IML para confirmar o que provocou a morte do estudante. A seguir, médicos discutem os vetos à lei que regulamenta o exercício profissional no Brasil. Médicos estão reunidos no auditório do Conselho Regional de Medicina em São Luís para discutir os vetos da presidente Dilma Rousseff ao ato médico, a lei que regulamenta o exercício profissional. O ato médico estabelece as atividades privativas dos médicos e as que poderão ser executadas por outros profissionais de saúde. A presidente Dilma foi contra mais de 10 artigos da lei do ato médico que determina as funções específicas da categoria e as que poderão ser realizadas por outros profissionais da saúde. Um dos principais artigos, o que trata do diagnóstico e tratamento de doenças como tuberculose e malária, também foi vetado. O principal artigo vetado foi o 4º artigo, que tira do médico a exclusividade de fazer diagnóstico e tratamento de pessoas, que eu acho que é o mais importante, porque expõe as pessoas a outros profissionais não qualificados para fazer diagnóstico, para fazer atendimento e tratamento de doenças. Amanhã, o Conselho Regional de Medicina do Maranhão vai se reunir em Brasília com entidades médicas nacionais para discutir a lei do ato médico e lutar pela derrubada dos vetos da presidente Dilma Rousseff. O corpo a corpo com os deputados e com os senadores, explicando que não é possível haver essa invasão da profissão em benefício do paciente que nós lutamos. Então, em benefício do paciente, que não haja essa invasão, que esse veto seja derrubado e outros que também prejudicam a profissão e o atendimento médico sejam derrubados no Congresso Nacional. Os profissionais ainda questionam a decisão do governo federal de trazer médicos estrangeiros para trabalharem no Brasil. Nós não somos contra a vinda dos médicos estrangeiros, até porque são colegas que estudaram, mas eles têm de chegar aqui no nosso país, e isso já é lei há muito tempo, que eles têm de fazer uma prova para provar seus conhecimentos que eles adquiriram fora do Brasil e adequar seus conhecimentos ao Brasil, de maneira intempestiva, de maneira arrogante, porque essa não é a melhor maneira. Nós estamos dispostos a trabalhar no interior desde que tenha as necessidades, desde que tenha as condições para que a gente exerça a medicina. Eles acreditam que os profissionais de outros países terão dificuldades no atendimento, principalmente em cidades do interior, onde as condições de trabalho ainda são precárias. Será que eles vão saber se virar como a gente se vira no interior, de colocar um paciente dentro do carro quando a gente vê que não dá certo no próprio carro e sair correndo para cá? Uma equipe de médicos que trabalha em São Luís está organizando ainda para este mês um dia de ação social com atendimentos em saúde. A data e o local ainda serão definidos. Foi preparada em São Luís uma semana missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A programação da pré-jornada começa hoje às 5 horas da tarde. Uma santa missa de abertura será celebrada pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário, na Catedral Metropolitana, com a participação de 11 paróquias. As celebrações na capital seguem até o dia 22 deste mês. No próximo bloco, veja as dicas para resolver as principais reclamações na hora da compra de imóveis. O atraso na entrega dos imóveis pelas construtoras ainda é a maior reclamação dos clientes. Outra reclamação
é a estrutura de apartamentos e casas. Em muitos casos, na entrega são detectados diversos problemas de construção. O ideal é sempre buscar atendimento jurídico e a entrega em perfeitas condições vale tanto para imóveis novos como também usados. Esse é o assunto de hoje do quadro Direitos e Deveres. O crescimento da construção imobiliária em São Luís tem facilitado para muita gente a compra de imóveis. São apartamentos, casas com várias opções de preços e lugares. E com isso tem crescido também as reclamações junto à Justiça. Entre elas estão os problemas de construção ou vícios, como são chamados. Vazamentos, rachaduras, infiltrações têm dado dor de cabeça para muitos compradores. Mas o que fazer quando o sonho da casa própria se transforma em motivo de preocupação? O primeiro passo do cliente deve ser procurar a construtora responsável pela obra e exigir seus direitos. Bom, é muito importante o consumidor, quando ele receber o imóvel dele, fazer uma vistoria e verificar se existe algum vício no imóvel. Caso aconteça de ele detectar esse vício, ele deve anotar e comunicar para a construtora e pedir a sua reparação no prazo de 30 dias. De acordo com a consultora jurídica, é obrigação da construtora fazer os reparos nos imóveis em até 30 dias. Se isto não for feito, o comprador tem direito, inclusive, de pedir na Justiça a rescisão contratual e indenização pelos danos causados. Caso não haja essa reparação, ele pode pleitear na Justiça a rescisão do contrato, daquele contrato, pleitear um abatimento no imóvel e uma indenização também. Essas garantias valem para imóveis novos e usados. E enquanto o vício não for resolvido, o comprador pode se recusar a receber o imóvel sem qualquer tipo de cobrança. Mas uma das principais queixas ainda é o atraso na entrega. As construtoras prometem um prazo, mas o que está escrito no contrato, na maioria das vezes, não é cumprido. A demanda maior hoje que a gente vivencia em São Luís é a questão pelo atraso na entrega do imóvel, que a maioria das construtoras elas não cumprem o prazo estabelecido no contrato. As pessoas aguardam, casam e fazem um planejamento para receber o seu imóvel e chega a data certa, a construtora sempre vai pela prorrogação e desrespeitando inclusive o Código de Defesa do Consumidor. E para quem ainda está comprando o tão sonhado imóvel, fica um alerta. Bom, ele tem que ler o contrato, levar para um especialista para que ele analise, ver quais são as condições da própria construtora e ficar atento se ela tem alguma restrição e se ela cumpre também os prazos de suas obras que ela coloca no mercado. As férias escolares chegaram e para muitas crianças representa liberdade para escolher o que vai comer. Mas não é por aí. O correto é manter o equilíbrio ao compor os pratos e evitar que as escapadinhas das férias não se tornem rotina o ano inteiro. É no período das férias escolares que as crianças mais aproveitam para brincar, dormir até tarde e, é claro, comer as guloseimas. E se elas não forem consumidas com devido cuidado, podem acabar criando nos pequenos um péssimo hábito alimentar. Os especialistas alertam: hambúrguer, batata frita e refrigerante não podem fazer parte da rotina alimentar das crianças. A melhor opção ainda é um cardápio mais nutritivo com frutas e legumes. Guloseimas todo dia? Nem pensar. Quando a criança ela já tem um hábito alimentar não adequado, onde isso se vira a rotina, todo dia batata frita, todo dia pipoca, alimentos muito gordurosos, fritura, essa criança ela pode ter riscos mais no futuro, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então, essas doenças, elas são doenças que são acarretadas, que vêm desde a infância. Para saber como manter a dieta equilibrada, a mãe da menina tem sorte. Conta com a ajuda da irmã, que é nutricionista. Sempre costumo dizer para minha irmã o seguinte, que refrigerante, bolacha recheada, doces em geral, a criança sempre vai ter acesso. Então evitar comprar para dentro de casa, sempre ofertar alimentos saudáveis em casa e deixar que essa parte de guloseimas a gente come assim na rua, em atividades, em outras ocasiões e não no dia a dia. Aí fica mais fácil.
E o Guarani News termina aqui. Outras notícias do Maranhão acontecem às 7 da noite. Uma ótima tarde para você e eu te espero amanhã, ao meio-dia.